que talvez muitas pessoas não saibam a respeito do referencial que Davi tinha como pai. Olha só aqui nessa imagem, leia aqui comigo, por favor. Davi foi rejeitado por seu pai terreno. Vamos ler mais uma vez. Davi foi rejeitado por seu pai terreno. Olha só, um dos maiores guerreiros da Bíblia, o rei Davi. Ele não nasceu rei, ele nasceu numa família comum. E lá nessa família comum, que ele tinha outros 7 irmãos, e ele era o 8º, ele era o filho mais moço. A Bíblia diz que Deus havia rejeitado ao rei Saul como rei sobre Israel. E Deus então estava escolhendo um novo rei. E esse novo rei haveria de sair da casa exatamente de Jessé. Um dos 8 filhos de Jessé seria o rei que iria suceder ao rei Saul. E então a Bíblia diz que Samuel foi lá na casa de Jessé. Mas só que a gente observa algo interessante, irmãos. Jessé chamou todos os filhos, menos a Davi. Se isso não é uma rejeição, a gente não sabe mais o que é. Já pensou se você fosse Davi? Se você estivesse no lugar de Davi naquela época? Todos os teus irmãos são chamados para casa, para estarem com o profeta, para fazer o que ninguém sabia, só talvez Jessé sabia, mas o profeta Samuel sabia o que haveria de acontecer ali, que seria a escolha do futuro rei de Israel. Mas Davi, ele não é chamado. Davi está lá no campo cuidando das ovelhas. Mas alguém poderia dizer, mas é porque tinha que alguém ficar cuidando das ovelhas. É certo que tinha que alguém ficar cuidando das ovelhas, mas poderia ser um colaborador, poderia ser um empregado. Se não tivesse, poderia ser um contratado. Como Jessé, ele tinha vários filhos, e ele tinha na realidade um comércio que ele funcionava ali a respeito de criação de ovelhas, da venda da própria carne da ovelha, da lã. Então certamente ele tinha funcionários, tinha pessoas que poderiam ficar no lugar de Davi, cuidando das ovelhas ali no campo. E Davi poderia ter sido chamado para estar naquela reunião, naquela casa, naquele momento. Mas Jessé não fez isso. Jessé rejeitou o próprio filho e não acreditava que Davi, por ser pequeno, por ser franzino, por ser novo, poderia ser um dos escolhidos para estar ali juntamente com o profeta Samuel. E olha só o que diz, amados, nesse texto aqui de 1 Samuel 16:10. A Bíblia diz que depois que passaram os 7 filhos de Jessé diante de Samuel, para cada um deles o Senhor disse: não é este Samuel, não é este o filho de Jessé que vai ser o futuro rei de Israel. E então, depois de tudo isso, a Bíblia diz bem no versículo de número 11, Samuel então pergunta a Jessé: e aí, Jessé, são só estes 7 filhos que você tem? E aí então Jessé aqui diz: ainda falta mais moço, acho que eu me esqueci dele, está lá no campo apacentando as ovelhas. E aí então o profeta Samuel disse para Jessé: olha, Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aleluia. Então, apesar de Davi ser rejeitado pelo seu pai, o pai terreno, mas Deus, o Pai celestial, lembrou de Davi. Aleluia. Da mesma forma, talvez você possa ter tido uma história semelhante à de Davi. Você pode ter sido rejeitado por teu pai. Algumas pessoas nem conhecem quem foi o próprio pai, nem tem na sua carteira de identidade a filiação lá o nome de pai. Você já olhou que ter o nome do pai não é obrigatório lá na identidade? Tem apenas o nome de mãe.
E aí a pessoa diz: fulano de tal é filho só de mãe, porque nem o pai está escrito lá na identidade. Eu tenho o privilégio de ter o nome do meu pai na minha identidade. O nome do meu pai também se chamava Djalma, e eu sou o Djalma Júnior. E aí ele achava o nome dele tão bonito que ele botou o meu nome igual o nome dele, acrescentou o Júnior. Então é um privilégio muito grande a gente ter o nome do pai na identidade. Mas talvez muita gente aqui, o que está nos acompanhando, não teve esse privilégio de ter o nome escrito do seu pai na sua identidade. E talvez por isso você se sente rejeitado. Assim como Davi não foi convidado para aquela reunião, é bem semelhante, né? Tinha um pai, mas o pai não acreditava nele. Talvez o seu pai não acreditou em você. Muitos pais são assim, na realidade eles fazem apenas o filho e deixam aí o filho pelo mundo e vão ali, mas faz mais outro filho, e claro que não se relacionam para fazer o filho, se relacionam apenas por um prazer sexual. O filho é apenas consequência e na realidade é algo que surge, muitas das vezes até mesmo obrigando uma situação daquele casal e morar junto, que muitas vezes não acaba nem dando certo. Casamento nenhum pode se sustentar apenas pelos filhos. Você observa isso até mesmo, quantos casos a gente conhece na mídia, pessoas conhecidas nossas, que na realidade, depois que tiveram filhos, eles acabaram se separando. Beleza também não segura nenhum casamento, porque hoje nós somos belos, estamos aqui, mas daqui a alguns anos, talvez a gente não seja mais tão belo e não esteja mais dentro do padrão de beleza do mundo, porque a gente naturalmente, se Jesus não voltar e se a gente não for chamado para estar com Ele antes, a gente vai envelhecer, cada um de nós vamos envelhecer. Quem aqui vai envelhecer, diga amém. Quem não disse amém é porque vai morrer antes de ficar velho, e tudo bem, se você escolhe isso. Se você não quer ficar velho e vai morrer, tudo bem, mas escolha sua. Mas a lei natural de cada um de nós é a gente envelhecer. E aí quando você envelhecer, vai dificultar um pouco a vista, os movimentos já não vão mais ser os mesmos, você não já vai ter mais a mesma musculatura, a mesma força, e não vai ter mais o mesmo padrão de beleza. Então, mas isso, na realidade, não é o que segura um casamento. E não é esse o referencial que o filho deve ter dos pais. O maior referencial que nós temos de pai, independente de como tenha sido o teu pai, quer tenha sido um pai presente, ou quer tenha sido um pai ausente, quer tenha sido um pai que te amou e te deu privilégios e te abençoou, ou um pai como Jessé, o pai terreno de Davi, que nem sequer o chamou para a reunião na qual seria escolhido o futuro rei de Israel, porque não acreditava nele. O mais importante de tudo isso é o seu referencial de Pai Celeste, que é Deus. Você deve pedir a Deus para que te cure de toda e qualquer rejeição. O que fizeram com você, você não pode mudar, porque isso está na sua história. Mas você pode mudar a tua atitude em relação ao que fizeram contigo. Especialmente, como nós estamos tratando aqui hoje, ao que o teu pai terreno fez contigo. Porque você está ferido, não tem opção. Talvez não teve como se defender. Mas você continuar ferido e ferir as outras pessoas, isso você tem a opção de não repetir dessa forma. Que Deus, assim como Deus curou Davi, e Davi, mesmo tendo sido rejeitado, mesmo estando lá no campo, quando ele foi chamado, ele entrou dentro de casa, e ali naquela mesma hora, amados, a Bíblia diz assim, que Deus falou ao coração do profeta Samuel: Samuel, vai agora mesmo e unge a Davi, porque ele é o futuro rei de Israel.
e dele eu tenho me agradado. Sabe por que Deus se agradou de Davi? Porque Davi desenvolvia um relacionamento mais próximo do Pai espiritual, do Pai celestial. Por isso que ele não ficou magoado com o seu pai terreno. Talvez se fosse alguns de nós, diria assim: não, vocês me deixaram de fora, não tem problema não, eu nem queria mesmo. Sabe aquele negócio de menino mal amado, para dizer que está por cima, né, que tem sempre razão. Não, eu nem queria estar nessa reunião, fez muito bem em não me chamar. Davi não disse isso. Talvez Davi poderia ter dito assim: olha, eu não estava aqui presente, mas agora eu fui escolhido como rei de Israel, e eu queria abrir mão desse título de rei, porque na realidade vocês me deixaram de fora, e eu estou com meu coração ferido, eu estou com meu coração magoado. Meu pai, meus irmãos, como é que vocês fizeram isso, meu pai e meus irmãos? Como é que vocês não me chamaram para esta reunião tão importante, na qual o profeta Samuel estaria presente aqui? Como é que vocês me deixaram de fora dessa? Mas a Bíblia não diz nada disso. Davi, ele escolheu seguir em frente. Ele escolheu não ser magoado pelos traumas que lhe aconteceram. Ele escolheu não ser dominado pela rejeição que o pai dele havia cometido com ele. Escolha seguir em frente, irmão. Apesar de toda a rejeição, quer tenha sido do teu pai, quer tenha sido da tua mãe, de qualquer outra pessoa, escolha seguir em frente. Escolha ser bênção de Deus para outras pessoas, a começar da tua própria vida. Escolha abençoar a outras pessoas ao invés de amaldiçoar. Escolha ser alguém que vai fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas, porque o Pai Celestial, Ele nunca te abandona. O Pai Celestial nunca te rejeita. E essa foi a primeira coisa que Davi precisou tratar no seu coração, para que lá na frente Deus fizesse dele um vencedor. Quantos querem ser um vencedor e uma vencedora, digam glória a Deus. Então siga em frente, apesar de toda e qualquer rejeição. Louvado seja Deus.